O protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é um dos documentos mais importantes, complexos, delicados que o Conselho Nacional de Justiça editou para orientar os juízes e as juízas na condução e nos julgamentos dos processos judiciais. É um documento bastante extenso, com mais de 100 páginas, que propõe reflexões para os magistrados a fim de melhor considerar as diferenças das pessoas e, por decorrência, melhor aplicar o direito nos casos concretos. Eu selecionei no slide 3 perguntas que o magistrado deveria se formular antes de julgar cada causa. Primeira delas, o que significa proteger no caso concreto? Segunda, a autonomia da mulher está respeitada dentro desse processo? As perguntas formuladas às partes são suficientemente claras, uma vez que a gente sabe que o juridiquês muitas vezes prejudica a compreensão dos próprios direitos das pessoas. Na aplicação prática do protocolo, com perspectiva de gênero, eu destaco o trabalho do Tribunal do Paraná. Por isso que eu selecionei alguns julgamentos do Tribunal do Paraná para ilustrar a aplicação do protocolo no direito das famílias. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 artigos que escrevi. Um primeiro acerca da origem do protocolo, que é uma condenação sofrida pelo Estado Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e um segundo com as primeiras decisões judiciais de outros ramos do direito, como o direito penal, com a sua aplicação. Nesse vídeo aqui, eu vou destacar algumas decisões no âmbito do direito de família. E, aparentemente, a principal premissa que os tribunais vêm adotando para a aplicação do protocolo é a chamada naturalização do dever de cuidado que existe na sociedade brasileira. Isto é, especialmente diante do nascimento dos filhos, se imagina que a mulher dedicaria e dedica muito mais tempo nos seus cuidados, muito mais tempo na sua educação e também muito mais tempo nos afazeres domésticos. Então, esse tempo dedicado para a família, esse tempo dedicado para as crianças, para o companheiro, para a companheira, etc., deveria ser considerado no julgamento de processos de família, por exemplo, um divórcio, um pedido de pensão alimentícia. Não como um critério exclusivo, como se deixa claro a segunda decisão que eu selecionei de relatoria da desembargadora Sandra Regina Simões, mas como um critério que conviva com os demais estipulados na lei brasileira. O que diz a lei brasileira no artigo 1694 do Código Civil, que os alimentos têm que ser fixados, de um lado, em atenção à possibilidade de quem paga e, de outro lado, à necessidade de quem postula. Portanto, julgar um divórcio com pedido de pensão alimentícia entre 2 estudantes universitários de uma grande cidade com 25 anos de idade é um cenário. Julgar um pedido de divórcio de uma senhora com 68 anos de idade que ficou 42 anos casada com o seu marido, sendo que neste período do casamento, no qual surgiram 4 filhos, apenas ele trabalhava, é uma outra realidade. Nós não podemos utilizar os mesmos critérios para julgar o caso 1 de 2 estudantes universitários de medicina na cidade de São Paulo, com 25 anos de idade, sem filhos, os mesmos critérios do caso 2, em que há 2 pessoas idosas com um casamento de 45 anos de duração com 3 filhos comuns, por exemplo. Então, não é que o protocolo ofereça um critério único. Não. Ele sugere reflexões e sugere que o magistrado, ao se deparar com um caso concreto, ele procure ver as peculiaridades, os dados inéditos daquele processo para melhor proteger as pessoas envolvidas. É evidente que se o marido recebe, por exemplo, uma renda de R$ 5.000, R$ 2.000, R$ 20.000, ele não pode, com base no protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, ser condenado a pagar 40 mil de alimentos. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é tentar encontrar uma solução para harmonizar todos esses interesses em volta. Selecionei na terceira ementa uma decisão da desembargadora Ivanise, em que, no caso, o Tribunal do Paraná
atribuiu uma pensão alimentícia para a mãe dos filhos, para a ex-esposa, no valor de 50% do salário mínimo, considerando aquela realidade específica em que o réu era policial militar e ele também precisava pagar pensão para os filhos menores, para um ou dois filhos menores, tendo o casamento perdurado 31 anos, considerando também a idade da apelada, 53. Então, o Tribunal do Estado do Paraná conseguiu uma fórmula aqui, na sua análise coerente com o protocolo, em que se oferecerá uma pensão para a esposa para que ela possa buscar superar as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Eu ia falar no início do vídeo, vou falar agora aqui no final. Li uma matéria no Globo 2026 apontando que a diferença salarial no setor privado entre homens e mulheres no Brasil é de 21,3%, vou deixar o link aqui na descrição. E também uma matéria do Exame apontando que as mulheres ocupam em torno de 30% dos cargos dos conselhos das grandes empresas brasileiras. Então, é uma situação que dialoga muito de perto com a realidade brasileira e precisa ser desmistificado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Quanto mais se conhecê-lo, melhor será a possibilidade de sua aplicação em benefício das pessoas e não como uma forma de prejudicar qualquer pessoa. Agradeço a atenção, abraço.